Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? A gente está iniciando hoje, vai ter um treinamento para vocês diferenciado, algo incrível que a gente faz tempo querendo falar sobre sugestão no tempo, né? Não é gestão de tempo, é gestão no tempo, porque não existe a gente fazer uma gestão do tempo porque a gente não é a gente não consegue mexer no tempo. São 24 horas, tem 60 minutos, né, dentro de uma hora e, e são instantes ali que passam e é o tempo, né? Então a gente não consegue, né, dominar o tempo, mas a gente consegue gerir, né, as nossas ações dentro desse tempo. Então todos nós temos 24 horas, né, e cada um gasta do seu jeito, né? Você já ouviu tem várias frases que eu anotei que é não tive tempo, né? Tem aquele negócio, não tive tempo para isso, né? Aquelas frases, perdi tempo com esse negócio aí, perdi muito tempo. Estou com um tempo curto, né? Tô com um tempo, tô com um tempo curto aí. É rápido que eu estou sem tempo, tô atrasado, né? Então já é isso. Eu mesmo já tive muito disso, tá? Muitas frases disso, né? Muita gente aí vai se identificar, quem nunca, né? O tempo passou que eu nem vi. Meu Deus do céu, o tempo passou agora aqui essa semana, esse mês, ó, já tá, né? Virada de ano, aconteceu, nós estamos na metade do ano já em junho, né? O que que você conseguiu fazer daquilo que você mesmo prometeu para si mesmo? Tem muita coisa ali que se você anotar, você vai ver que você falhou em várias coisas. Ou se você é daquele que faz uma lista ali na virada do ano, você vai ver que vai ter muita coisa ali que você não conseguiu cumprir, porque você não conseguiu gerir o teu tempo para fazer aquilo ali, né? Tu não deu prioridade para aquilo ali para poder fazer. E a gente precisa aprender, né, sobre isso. Então, por isso que a gente preparei uma apostila, né, tem uma apostilinha aqui, uma PDF, algumas coisas a gente vai formular dentro disso aqui, mas tá aqui, né, tem um sinalzinho ali do reloginho evaporando assim, né, indo embora, que o tempo passa, né, o tempo voa, né, e a gente não consegue fazer muitas coisas por conta disso, né, que a gente não consegue administrar o nosso tempo. Então a gente preparou isso para você te ajudar nisso, para você pensar nisso, né, que são coisas, muita coisa aqui que você vai dizer, eu já sabia disso, eu sei, mas você teve um tempo para desenvolver essa ação de você gerir o teu tempo, organizar o teu tempo de forma diferenciada para você poder atingir um resultado maior. Às vezes você não parou para fazer isso, então é bom, né, esse vídeo aqui, porque daí você pega um papel, uma caneta agora, né? Se você não tá com papel e uma caneta, pausa esse vídeo e corre atrás lá eu te indico, né, esses treinamentos, você tem um caderno só para esses treinamentos, porque daí ele vai ficar registrado ali, página por página, o dia que você fez, as anotações que você teve, que você vai voltar lá, às vezes tu reassistir ele é muito importante, por isso que eu tô gravando, porque daí você consegue pausar, repetir, voltar o vídeo, anotar, então é bom esse caderno porque você vai conseguir fazer, e eu vou fazer essas apostilas também, né, se você quiser imprimir, fazer toda a anotação, né, então é muito interessante. E você que, por exemplo, assim, tá agora nesse momento, veio, né, coisas até dessas frases que eu falei, às vezes veio uma frase para ti, comenta aí no vídeo, porque é interessante no momento que você está assistindo você já comentar, porque veio isso na tua cabeça, você anotou aí também, mas também coloca no comentário aqui, porque isso é muito legal, a gente compartilhar isso, né, a gente conversar, né, aqui no meio do vídeo aqui, que é legal, eu vou amar olhar os comentários aí também, tá? Então, assim, eu preparei assim, o tempo não pode ser controlado. Eu notei que foi uma das coisas assim, todos nós temos as 24 horas. Então, o que diferencia os resultados é a forma como cada pessoa utiliza essas horas. Então, né, você vai conseguir fazer, né, organizar o teu tempo, né, vai ter resultados diferentes conforme você organiza esse teu tempo, né? E como fazer isso? Como você faz isso, né? Tipo, o tempo, como que você organiza ele para você ter essa forma, né? É aquilo que a gente falou num outro vídeo lá sobre listas também, né? Sobre prioridades, né? Então a gente vai ensinar sobre isso, como você fazer uma lista, um efeito, como você organizar o teu tempo,
E aí você planejar isso, né, tem muitos falam sobre os 3 tempos da vida, né, que a gente tem, né. A gente tem esses tempos da nossa vida. Hoje, né, tem gente que tá novo, né, tem 20 e poucos anos aí no mercado imobiliário, começando tem gente que começou com 18 anos, tem gente que começou com 19, né, tem gente que já tá com 40 anos, 35, 30 anos, né, e tá iniciando no mercado imobiliário e está aprendendo sobre isso, mas tem gente que já perdeu muito tempo. Então, tipo, eu queria ter conhecido o mercado imobiliário quando eu tinha 18 anos. Se eu tivesse conhecido, eu teria aprendido muita coisa até hoje. Eu conheço um pouco do mercado imobiliário, mas de uma forma diferente, né, que da forma que eu trabalhava com casas, com vendas de casas também, né, mas e construções de madeira nobre e tal. Então, de certa forma, eu estava no mercado, mas eu queria estar antes no mercado imobiliário em modo de, de tudo que está acontecendo aqui no litoral para poder, né, gerir esse tempo e poder ter investido antes nessa. Mas aí foi a questão de planejamento. Então, tudo agora, daqui para frente, tudo que você planejar, você pode dizer assim, eu podia ter feito tal coisa, eu perdi tempo e tal. Então, muitos olham para o passado. Então, isso também está na nossa apostilinha aqui sobre isso, sobre o passado. Então, não olhe para o passado. O passado é bom olhar para a questão de aprendizado. Nunca mais vou fazer certas coisas que eu errei. Então, é bom, né, trazer isso no tempo, mas isso pode te prejudicar também em questão de te trava, né? Te trava isso, porque daí tu não consegue fazer uma agenda tua, né? Porque você está pensando no passado, eu podia ter feito isso, que é o tal do burnout, né? Que está acontecendo muito isso, né? O pessoal agora do, tem as depressões, né? O mundo mudou muita coisa por conta disso, por conta do tempo, ansiedade, um monte de questões aí psicológicas que está acontecendo por conta do tempo também. Então, o burnout ele é aquilo que você tipo, fica pensando no que você poderia ter feito e você não fez. Então, isso você tem que aprender a dizer não. Então, dizer não para isso, pro teu. A gente vai falar sobre isso também, o que você precisa dizer não para várias coisas, né? Porque você consegue fazer priorizar. E uma delas é isso aí, é o passado. O passado tem coisas que você tem que dizer não na tua cabeça, no teu psicológico, você tem que dizer não para não pensar naquilo ali, porque você acaba perdendo tempo pensando em coisas que tu não pode mudar. Tu não pode mudar o passado, não pode mudar o que aconteceu. Então isso é muito importante, tá? E isso envolve o psicológico. Então envolve aquilo lá que a gente estava falando das estruturas, né? Corpo, alma, espírito. Então é o do emocional, a alma, né? O espírito, isso afeta, né? Você e você acaba perdendo tempo com isso. Então o importante é o foco, né? Então na gestão do tempo é bom vir com essas listas, anotar, né? Isso que eu estou te falando, para você priorizar, né? Anota isso aí, ó. É, fazer listas para ver o que é prioridades. Então isso é bom anotar e frisar isso daí, né? Então que você tem que fazer as suas prioridades ali. Então para não acontecer o que aconteceu no passado, simplesmente para não acontecer as coisas erradas do passado, tu não pode fazer agora. Então por isso que é bom você a gerir o teu tempo. Então o passado ele serve para ver o que funcionou, as perguntas, né? O que funcionou, o que não funcionou e o que devo repetir, o que é do passado que foi legal, foi importante, muita coisa que você aprendeu assim que, pô, isso aqui deu certo, eu vou continuar fazendo. Então é isso, mas não viver, né, preso ao passado. Então isso aí é um módulo 2, né? Esse gestão do tempo, a gente vai fazer uma modo, né? Eu estou fazendo aqui uma apostila aqui, mas ele é de modo geral, assim, vou dar vários tópicos aqui assim, mas depois a gente vai te ajudar a, com vários outros módulos, com vários outros treinamentos em relação à gestão do tempo, porque o gestão do tempo ele é muito importante para você conquistar resultados, né? Tanto em qualquer área, né? Não só do mercado imobiliário, mas em qualquer área, você gerindo,
né, as suas ações dentro do tempo, você consegue atingir um resultado mais rápido, consegue atingir várias coisas que você deseja fazer, né? Então, por isso das listas, de você anotar tudo que você precisa fazer, tudo que você quer fazer, então isso é importante, tá? Sobre o futuro, direção. Então, isso aí é uma questão do que, que a gente está falando aqui, desenvolvimento pessoal, de como você alcançar resultados mais rápidos, alcançar resultados que você não conseguiu alcançar, né? Então, onde eu quero estar daqui a um ano? Então, isso aí você deve anotar. Isso aqui que eu vou te falar. Para você fazer isso, fazer um plano. Fazer, não, como que eu me imagino? Como que eu vou me imagino daqui a um ano? Como que eu quero estar daqui a um ano? Quanto eu quero faturar? Anota aí, quanto eu quero faturar? É uma pergunta para você mesmo, porque às vezes você mesmo não se perguntou nisso. Tá, mas quanto que eu quero ganhar? Né? Não sei, né? Tipo, tu fica assim, poxa, né? Quanto que eu nem sei quanto que eu quero ganhar, nem sei onde que eu quero chegar daqui a um ano. Pô, eu tô perdido mesmo. Então, tu tá perdendo tempo, entendeu? Porque você não fez essas perguntas para você. Qual meta quero alcançar? Né? Então, por isso que a gente falou de metas, falou numa reunião agora que a gente está em junho, né? Nesse momento que eu tô fazendo vídeo aqui, e a gente fez uma reunião agora, hoje é dia 3, a gente fez dia 1º uma reunião que foi essa pergunta, né? Qual a tua meta nesse mês? Né? Qual foi uma pergunta que a gente fez no particular de cada um. Então tem gente que não sabe nem mensurar a meta, porque nem sabe onde que. Então qualquer caminho serve. O que vier tá lucro, mas você vai ter aquilo que você não espera. Daí, porque aquilo que você não espera e às vezes até o que você não quer, né? Porque você não mensurou isso e você não está se planejando para isso. Então, por isso da gestão no tempo. Então, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber, você tem que ter anotado isso. Então, isso é importante. O futuro, a direção, depende disso, tá? Então, você tem que anotar, né? Muitas entrevistas de grandes empresas, eles perguntam para a pessoa, quando é uma vaga até mais alta, assim, elas perguntam assim, ó, onde que você se vê daqui 5 anos? Aí a pessoa, né, fica assim, poxa, né? Tem gente que pensa assim, pô, eu nem parei para pensar nisso, né? Aí tem gente que já vai preparado, já que ela já tem um planejamento, ela já sabe como que é a entrevista, coisa assim, né? Porque ela quer a vaga do emprego. Mas ela, né, tem gente que não tem essa visão, então você tem que ter essa visão. Como que eu me enxergo daqui 5 anos? Como que eu me enxergo daqui 10 anos? Como eu enxergo daqui um ano, daqui um mês? E daí tem as mini metas, depois a gente vai ensinar vocês a fazer essa questão das mini metas, né? Para você ir conquistando ali, né? Até você atingir o objetivo geral, que daqui um ano, daqui 5 anos, então tu vai fazer um planejamento, né, dentro disso, né, da tua gestão no tempo. O presente, né, o presente, o que que ele quer dizer? O passado, eu vou fazer uma recapitulação, o passado, ele é aprendizado. Então, quiser anotar aí, ó, os 3 pontos, passado, futuro e presente. Passado é aprendizado. O futuro, ele é direção. E presente, ele é execução. Então tem que ter execução. Se você não executar hoje, amanhã não vai chegar. Então, é, aqui, aqui o dinheiro é produzido. Então, isso é uma mensagem para você. Tipo, aqui nesse tempo assim, presente agora, ele é o tempo que o dinheiro, ele tem que ser produzido. As vendas têm que acontecer, a transformação ocorre, né, aqui, nesse momento, nesse presente. Então, o que você faz agora, né, essa execução, vai te determinar para frente. Então, tem muita gente que procrastina, né? Tipo, não, já começa acordando, não tem uma programação, porque daí não tem uma lista, tu não tem um compromisso daquilo que você vai fazer. Daqui a pouco acorda ali 9 horas, 10 horas, meio-dia, aí vem o compromisso de urgência, né? Que você não esperava. Daqui a pouco é 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aí tu, tem que fazer tal coisa. Meu Deus, tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Daqui a pouco, nossa, você foi o dia, 7 horas, 8 horas, tô cansado. E tu dormiu até meio-dia, até 10 horas, até 9 horas, né? Dormiu ali, mas por conta dessa carga de energia, né, de pressão ali, você não conseguiu fazer aquilo e ficou ou fez correndo e daqui a pouco te dá aquela sensação que você está cansado, porque você e improdutivo, de improdutividade. Então, tu quando chegou, passou o dia, 8 horas, tava a dormir, daí tu vai outro dia de novo.
Aí o outro acorda cedo e sai correndo e tal, não sabe nem para onde ir. Você tem só um compromisso, às vezes lá vai lá, faz lá, e daqui a pouco perde tempo na internet, perde tempo no Instagram, perde tempo porque daí tu não tem uma programação, aí tu perde tempo com outras coisas. Então, várias coisas que acontecem no dia que você vai indo. Daqui a pouco passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem gente que ficou dos 20 aos 30 e olha para trás. Nossa, olha só, né? Se tu ver passo a passo, tempo a tempo, você vai ver assim que foi várias perdas de tempo que você teve e passou. E daí você não conquistou aquilo, não, você olha para tua vida e tu vê que não aconteceu nada que você queria. E às vezes se tu for ver, a maioria dos problemas de falta de resultado ou que você não conquistou aquilo que você não chegou no ponto que você gostaria de estar é por conta dessa falta de comprometimento com o teu tempo, com as ações dentro do teu tempo, dentro desse presente. Então, isso é importante, separar tudo, respirar, né? Anotar isso. Anotar a meta, anotar o que você quer fazer, né? Então, daí para começar a planejar, né, esse teu tempo, o que que você vai fazer dentro disso, né? Um outro módulo aqui, né, que é a equação da performance. Então a gente vai falar disso, né? Gerindo esse tempo é uma equação, né, que ela existe, né, dentro dessa para você atingir essa alta performance, né, para dentro do teu tempo. O resultado, a equação é assim, ó, resultado igual a clareza vezes ação vezes consistência. Então, os 3 passos, porque você tem a clareza, você tem a lista, que a gente falou lá da lista, lá, anotar, né? Fazer o planejamento, tudo, né? Daqui a 1 ano eu quero estar em tal lugar, daqui a 5 anos, vai anotar ali como fazer, né? O como, né? Aí tem umas outras treinamentos que a gente vai fazer, que tem como você escrever assim, as ações tudo, né? Onde eu quero chegar, né? Que eu estava falando onde eu quero chegar, como eu vou chegar, que é a ação, né? Como que eu vou fazer, né? E isso aqui, e a consistência, porque muitos anotam o que querem fazer, né? Que é a clareza, tem a clareza, ela tem ação, ela vai, ela age e tal, mas chega um momento ali que ela perde o gás, ela perde a consistência, aí a perseverança, porque ela não vê chegar, começa a vir obstáculo, 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 e obstáculos devem ser contornados, eles devem ser pulados, é que nem aquela corrida, você imagina aquela corrida assim já viu na Olimpíada que tá corrida 100 metros, corrida 400 metros, é só o teu adversário. Agora tem aquela lá com obstáculos. Os caras se reviram, né, para pular os obstáculos lá. Então a vida é assim, é cheia de obstáculos e tem obstáculos que é um pior que o outro, né? Então você tem que atravessar isso daí. E daí isso daí é a consistência que te mantém no propósito para atingir as tuas ações. Então esse cálculo vai trazer o teu resultado. Então se você colocar aí, anota aí, ó, resultado igual a clareza vezes ação vezes consistência. Esse daí é o cálculo que você tem que ter. Se qualquer fator for zero, o resultado é igual a zero, né? Vai dar zero. O resultado não vai vir resultado se você não ter uma clareza, né? Tu não tem clareza, é zero. Daí tu vai ter ação, tu pode ter até consistência com a ação, mas você não tem a clareza, então não vai vir o resultado que você precisa, que você quer. Então tu vai estar tirando para tudo que é lado, né? Agindo, né? Gastando energia em coisas que você não vai trazer resultado para você que você precisa. Então o resultado vai ser zero. A clareza, saber exatamente o que fazer, quando fazer, por que fazer, né? Ação, executar, né? Não apenas estudar, né? Não apenas planejar. Então não adianta você ficar estudando, 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 estudando e você não agir. Você anotar aí, você está vendo esse treinamento aqui, mas tu não fazer o que, né? Tá, simplesmente assistiu para não fazer. Então daí não vai adiantar nada. Você assistir e não praticar, né? Não agir, não fazer as ações. E a consistência é repetição diária. Então é todo dia você fazer a mesma coisa e fazer acontecer, né? O módulo 4 aqui, ó, o custo da desorganização. O custo é caro a desorganização. Você perde tempo, você perde dinheiro, você perde. Né? Então, tu calcula ali, né? 10 minutos perdidos por hora. Quanto que é 10 minutos perdido por hora?
Em 8 horas são 80 minutos perdidos. Em 22 dias são 29 horas perdidas. Pense, você perder 29 horas por mês. Por mês está perdido. E quantas meses você já não perdeu muito mais do que 29 horas? E às vezes com besteira, com Instagram, com Facebook, ou com outras coisas, TikTok, né, roubadores de tempo, né, que a gente chama, né, distrações. Então, essas distrações te fazem perder muito tempo. E em 12 meses serão 348 horas, por conta de 10 minutos perdidos por hora. Então, tu perdeu esses 10 minutos ali, quase 15 dias inteiros perdidos. Então, assim, você tem que ter organização, tem que ter o custo da desorganização ela é muito caro. Ela te traz prejuízos que você depois é aquele negócio de plantar para colher, né? O que você plantar de desorganização, você vai colher ali a consequência disso, né? Porque vai ter muita coisa assim que você vai ver até dentro da equipe mesmo, ou de profissionais ao teu redor, que eles estão fazendo acontecer e você está vendo outras pessoas crescer ou vender mais que você por conta dessa desorganização tua e até desorganização do tempo teu, né? Porque daí tu passou o dia assim, depois tu vê assim, pô, não tem um resultado, porque o outro tem resultado. Às vezes o cara tá fazendo mais do que você, ou ele tá fazendo até usando melhor o tempo dele, né, para focar e agir, né, naquilo que precisa ser feito. Por isso que entra o módulo 5 aqui, que é a das prioridades, a lei das prioridades. Então, isso é uma questão do tempo aqui também, que ajuda muito, porque você tem que priorizar, né? Por isso que a gente estava falando das listas, né? Eu vou ensinar vocês a fazer as listas, você prepara as listas do teu dia, monta a tua agenda, né? E coloca e risca lá o que é prioridade. Tem gente que coloca, né, tipo, né, pessoas fazer essa gestão do tempo e colocar cores, e se acostumou com as cores vermelho, verde, né? Tipo, tem as cores ali que o que é mais prioridade, coloca por primeiro e ou com as cores diferentes, porque ele listou ali o que tem para fazer, e daí coloca as cores ali, ele vai fazer primeiro aquilo lá que é mais prioridade, que é o mais difícil, que é o pior, que tem que ser rápido para fazer, precisa, né, ser executado logo, e outros meio termo e outros menos urgentes, né? E alguns que você tem que aprender a dizer não. Não, isso aqui não faz sentido eu fazer. Tá na minha lista aqui, mas não faz sentido. Isso aqui não vai me agregar nada, né? Não vai me ajudar, então é melhor eu retirar. Então eu vou tirar da minha lista aqui porque vai gastar energia minha que não precisa. O método 80-20, princípio de Pareto, isso daqui, que é em relação à lei das prioridades. Nem tudo tem o mesmo peso, né? Filbredo Pareto descobriu que 20% das ações geram 80% dos resultados. Aplicação no mercado imobiliário, 20% das atividades. Né, os 20%, né, que você deve utilizar, né, das tuas ações, ela no mercado imobiliário prospectar, fazer ligações, atender clientes, aqui apresentar imóveis, fechar contratos. Então, 80% das atividades que não geram venda, né? Isso aqui, o que eu falei, os 20% é o que gera venda. O que não geram vendas é rede social e sem estratégia. Às vezes você fica lá olhando coisa, ou postando coisa que não vai gerar resultado, né? Então você está perdendo tempo, né? É sem estratégia. Conversas paralelas, então tu faz várias conversas, conversas sem sentido, até com o teu cônjuge, ou com os teus amigos, na rede social também, né? Conversas na rede social. Então, conversas paralelas que não fazem sentido, né? Não vai te agregar nada, não vai te evoluir, vai fazer você perder tempo. Reuniões desnecessárias, responder mensagens sem urgência. Então, é muita coisa assim que acontece, as distrações, né? Então, isso é uma questão de prioridade. O que é prioridade? Então, eu vou anotar, eu vou fazer essas prioridades. Então, são os 20%, né? Então, essa lei dos princípios de Pareto, dos 20%, 20-80, então é 80-20, né? Então 20% das ações gera 80% dos resultados. Então esses 20% você tem que
colocar a tua energia nesses 20%. Aqui a gente colocou uns itens do mercado imobiliário, que é prospectar, fazer ligações, atender clientes, apresentar imóveis, fechar contratos, então é fechamento, negociação. Então o teu dia a dia ali, isso daí tu tem que se concentrar, você tem que colocar a tua energia nesses 20% para vir os teus resultados, né? Então teu tempo nisso, né? E daí eu venho para o módulo 6, que é a gestão de energia. Então, tu tem que fazer as energias que mudam o teu resultado também e a tua gestão. Só um minutinho, tomar uma água. A alta performance não depende apenas de agenda, ela depende de energia. Então, anota isso daí, vou repetir. A alta performance não depende apenas de agenda, depende de energia. A energia conta muito. Os 4 níveis de energia física é o sono, alimentação, exercício. Né? Agora eu estava faltando energia na voz aqui e precisava de água. Então se hidrate. Beleza? Então tem um bom sono, né? Não vai dormir tarde, acorda cedo, tem um período de sono, né? A gente foi numa palestra sempre com ali com fisiculturista, que ele é dono de uma clínica, ele estuda sobre wellness, sobre qualidade de vida, ele tem uma clínica sobre isso para ajudar a pessoa, né? Ele falou nessa palestra sobre o sono, que é uma coisa importantíssima, né? E alimentação e exercício. Então é os três para a parte física aí que você tem que ter. Você tem que preparar um tempo para a tua alimentação ser, né, regrada, o tempo certo, né, com a alimentação certa. O teu sono tem que ter o tempo certo do sono, né? O mínimo 8 horas, todos os especialistas falam sobre isso. Os exercícios também, é, quando você faz exercícios, muda muita coisa na tua mente. Tem oxigenação, tem o neurônio, tem questão de músculos, não só músculo, questão de aparência, mas é de questão de até de energia tua própria, né? Ele muda a tua energia, o exercício ele muda a tua energia durante o dia, no teu trabalho, né? A forma que você, que você reage a isso, né? O teu corpo reage, a tua mente reage por conta do teu corpo. Mental também, concentração, você tem que ter um momento teu de concentração, leitura, aprendizado, você tem que ter esse momento, você tem que separar esse tempo, colocar na tua lista da tua gestão para tu gerir isso. Emocional, controle da ansiedade, isso aí tem que ter, são 4 níveis, aí eu tô falando aqui, eu comecei com a física, falando sobre sono, alimentação, tal, mental, que foi a segunda, né, concentração, leitura, né, aprendizado, emocional, controle da ansiedade, inteligência emocional, né, que fala, né, que é a inteligência, não é inteligência, mas é essa questão emocional, né, de você pensar. Agora, você pensar no momento dessa emoção. No momento que vem a emoção, tem muita gente emotiva que não pensa, ela deixa a emoção tomar conta. Então você tem que controlar isso, né? Muita gente não controla e acaba agindo, né, de forma errada, por impulso, né? E isso causa uma série de problemas. Então o emocional tem que estar bem para você não tomar atitudes erradas no momento errado, ou até essa questão que a gente falou, burnout, que está vindo vários problemas de ansiedade, problemas de depressão, vários problemas assim por conta do emocional. Então, tu tem que aprender sobre isso e ter esse tempo para você se cuidar sobre isso. Então, tu tem que ler livro, você tem que ver sobre isso, vídeos, né, sobre isso e aprender. PNL eu indico demais, tá? Vocês aprender sobre PNL, isso aí para questão emocional é muito bom também. Você se conhecer também, o método CIS, por exemplo, é perfil comportamental, você tem que entender qual que é o teu perfil comportamental. E você entendendo perfis comportamentais, você vai entender as outras pessoas, porque você vai estar achando que a outra pessoa ela tá sendo chata contigo, ela tá sendo uma pessoa tipo intolerante, não sei o que e tal. E às vezes não, às vezes é o perfil comportamental dela que faz ela agir de uma forma diferente. Então, você entender isso é uma inteligência emocional, que você está entendendo que é o lado dela ali, daquele momento ali, e você vai, né, conseguindo ter essa maturidade de saber disso, né?
E o espiritual é o propósito também, espiritual e propósito, né? A gente anotou aqui, é clareza de missão, sentido do trabalho, qual que é o sentido que tá do meu trabalho, é, né, sobre isso, qual que é a minha missão, qual que é a minha clareza da minha missão pessoal. Então você tem que anotar isso daí, você tem que ver qual que é o meu propósito nisso, né? Ajudar minha família, eu tenho que vender, eu tenho que prosperar, eu tenho que, né? Tudo isso é um propósito para você ter uma vida melhor. Então tem muita gente envolvida, né? Em questão do teu resultado. Então, teu resultado vai levar a um propósito que esse propósito vai ajudar você e muita gente também em volta, né? No que você precisa, não só você pagar as contas, mas você também ajudar pessoas e também ajudar a sua família, né? A sua casa, né? Bloqueios de tempo. No sétimo módulo agora, né? Métodos simples para corretores. Né? Eu coloquei, né, para focado na, né, gestão do tempo para nós corretores. Né? Horário de ouro, primeiras 3 horas do dia. Destinar exclusivamente para ligações, prospecção, follow-up e negociação. Então você tem que ter essas 3 horinhas para você destinar a isso. Então, e antes disso ainda, você tem que fazer tua agenda. Tem que acordar ali, tem que fazer questões pessoais, emocionais, exercício, né, sono, bem sono e tal. Chegou no momento, vou trabalhar agora. Prepara a agenda. Até eu anotei uma coisa aqui assim que um dos nossos líderes, né, que passou por nós, pela nossa vida ali, né, que foi um dos líderes, assim, que ele tem um resultado incrível, uma das melhores consultorias imobiliárias aqui da região, onde a gente trabalhou, né, aprendeu muito lá. Ele falava sobre se você não tiver agenda, você será a agenda de alguém. Então, se você não fazer tua agenda, tu vai ser a agenda de alguém. Alguém vai chegar assim, vai vir um monte de coisa para você, daqui a pouco tu não vai dizer não, porque você não tem agenda, não tem compromisso, não tem anotação, né? Então daí você vai virar a agenda daquela pessoa. Então fala isso, né? Que nem você trabalhar, né? Você tem que trabalhar para você mesmo, você tem que fazer tua agenda, não tem que fazer isso, fazer aquilo. E então você tem que preparar isso. Então, e primeiras 3 horas do dia para você trabalhar no teu foco como corretor é destinar exclusivamente para a ligação. Você tem que fazer prospecção, follow-up, que follow-up é o acompanhamento. Cliente que você já captou, você prospectou lá, ligou, falou com ele há 50 dias, 60 dias, ou ano passado, você tem que ligar de novo para ele, você tem que estar lá anotado, ó, um lembrete para falar com esse cliente. Negociação também, negociações, então é um tempo assim para você ver, ó, tô com aquela negociação lá e tal, né? Então você tem que estar com a tua agenda anotada, essas coisas. Sem Instagram, sem notícias, sem WhatsApp aleatório. Então, as primeiras 3 horas tem que estar 100% no teu foco, né, nisso, né? Então, você, né, tira as coisas que distraem e foca naquilo que... Então, esses são os bloqueios de tempo que você tem que vencer. Módulo 8, a pirâmide da produtividade. Então, a produtividade, ela tem, né, que eu falei ali sobre as listas, né, que tem gente que coloca as prioridades ali, né, então tem a pirâmide da produtividade. Nível 1, que é urgente, resolver problemas, então normalmente os problemas que são urgentes ali, que precisa ser resolvido de imediato ali, eu preciso resolver logo, porque daí isso daí me tira, porque tira o emocional também, fica aquela pressão na cabeça ali, então tudo que é urgente, resolve logo. Nível 2, importante, gerar resultados. Né? O que gera resultado, o que é importante, você vai anotar lá. Então é isso aí, você vai fazer o nível 2 ali. Nível 3, estratégico, construir o futuro. Então você tem que fazer uma estratégia. O nível 3 é o que tu vai fazer, que tu, né, monta agenda e tal, o que eu vou fazer tal dia e tal, tá agendando o cliente, vai ter horários de cliente e tal, daqui a pouco tu vai estar preenchendo a agenda, tá com a agenda cheia ali. Mas tem que colocar ali o que é estratégico, o que vai construir meu futuro. Nível 4, legado, criar sistemas e equipes. A maioria vive no urgente, né? Então você tem que criar sistema, né, e equipes, né? A maioria vive no urgente e grandes líderes vivem no estratégico. Então você tem que se preparar para ser estratégico, entendeu? Em relação a teus clientes, né? Agenda dos campeões. Módulo 9. Antes de dormir, as 3 tarefas mais importantes do dia seguinte. Você tem que definir isso. Tem que definir as 3 tarefas mais importantes do dia seguinte.
Você tem que anotar isso antes de dormir. Ao acordar, começa pelo número um, sem negociação. Você tem que começar por aquela tarefa que você colocou como número um, e vai e faz. Ao final do dia, você faz essa pergunta: o que eu produzi, o que eu aprendi nesse dia, o que eu vou melhorar amanhã. Então tudo isso é importante. Todo dia você fazer isso aqui, você vai ver que a tua mente vai começar a desenvolver, né, vai te trazer para você gerir esse teu tempo. A gestão no tempo para vendas. Para vendas, você tem indicadores diários, 20 ligações, 10 follow-ups, 5 apresentações, uma visita, uma proposta. Então, aqui eu coloquei números. Então, a vida é de números. Então, porque tem tempo, o tempo é cotado por números. Então, você tem que fazer números para você como meta. Quantas ligações eu vou fazer hoje? Quantas follow-up, que é acompanhamento, quantos clientes eu vou chamar aqui? Eu coloquei aqui um número, aqui 20 ligações, 10 ligações, mas tem vezes que eu fazia 200, 300 mensagem, ligação. Teve vezes que eu fiz 1.000, 2.000 mensagens, que tinha um sisteminha ali, tipo, que eu encaminhava, eu tinha que era uma beleza, agora não tem mais, era o WhatsApp GB que tinha, quando eu aprendi aquilo ali, mas tinha só no Android. Aí eu colocava no computador o WhatsApp aqui, e no celular ele encaminhava agora encaminha no WhatsApp a cada 5 mensagens, né? Lá eu encaminhava a cada 300 mensagens. Então eu preparava ali e ele não bloqueava. Eu mandava, ele mandava às vezes 2.000 e poucas mensagens ali para cliente, que na época que eu trabalhei no seguro ali, e o pessoal, quem respondia, eu ficava mandando mensagem ali, quem respondia eu olhava pelo computador, pelo WhatsApp aqui, e respondia aqui pelo computador. Então, tipo, tava ali me falando com um monte de gente, então era os pregões que a gente chamava, né? Eu fazia esses pregão, esses corujão no mercado imobiliário, prendia o corujão, né, de noite, assim, né? Nesse horário ficava ligando, dando mensagem. Então, tudo isso é a gestão do tempo. Você tem que preparar um tempo para você fazer esse tipo de coisa. Você tem que fazer, né? E anotar, e vai ter o CRM, né? A gente estava organizando essa questão do CRM ali. A gente tem ainda por enquanto o Trello, que a gente está trabalhando aqui, mas vai ter outro CRM. Mas é importante para você anotar isso e também se programar, porque daí tu coloca lá na gestão, coloca ali a tal data e tal, para relembrar você de falar com esse cliente, né, que é o tal do follow-up. Quantas apresentações, quantos atendimentos você vai fazer, quantos agendamentos você vai fazer, tudo isso você tem que mensurar com números e você atingir essa meta. Você correr atrás e atingir essa meta. Então isso é gerir o teu tempo. Então porque você vai colocar uma meta ali e você vai colocar ali, não, eu preciso nesse período aqui, eu preciso atingir essa meta. Então você coloca na tua agenda ali, né, esse tempo que você vai fazer isso. Você tem que acompanhar os teus indicadores, você tem que remover obstáculos, você tem várias coisas que você tem que fazer. Uma coisa que você tem que escrever aí no teu tempo também, para você gerir o teu tempo para isso, né? Você tem que colocar quanto eu quero ganhar por mês, quanto que eu quero. Então, para você entender isso, porque tudo é números. Então, valor, né? Quanto que eu quero ganhar, o que que eu preciso fazer, o que eu preciso vender para ganhar aquele valor. Qual que é o produto? Por exemplo, a gente estava falando do produto do Sync, do nosso foco. Né? Tá aqui, ó, o Sync, ó. Né? O nosso foco é o produto Sync, aqui que a gente colocou. Beleza, eu preciso estudar. Quantos metros ele tem? Quantas plantas? Qual que é o tamanho dela? A gente colocou até um foco, né? De colocar uma planta ali, né? Você escolheu uma unidade, você focar. Porque quando você foca, você expande. A gente falou do laser, né? Que ele vai mais longe porque ele está focado, né? Se ele fosse desfocado, não ia ser tão forte, né? Então você tem que focar, né? Escolha uma unidade ali, estude sobre ela, estude sobre o prédio, pega o memorial descritivo, olha ali, então tem que ter um tempo para isso, tem que gerir esse tempo. Então, quanto que eu quero ganhar? Quanto sim que eu tenho que vender? Eu quero ganhar 50 mil por mês. Então, quantos empreendimentos eu tenho que vender? Então, tu pega os valores deles, você já sabe tua percentual, né, que você vai ganhar ali. Não, eu preciso, né, disso daqui. Então, quantas pessoas eu preciso falar por dia? Né, quantos atendimentos tem que fazer, né? Você já tem essa métrica. Se você não tem essa métrica, você tem que começar a fazer. Eu te indico, se você não tem uma métrica, você não sabe quantos contatos você tem que falar, quantos clientes você tem que trazer para a mesa, você tem que começar a fazer o máximo possível. Usar o teu tempo o máximo possível para fazer isso, para você alcançar uma métrica.
que daí tu começa a vender, tu começa a ver, ó, eu falei com 200 e tudo tu anotar todo dia, ó, hoje eu falei com 200 clientes, hoje eu falei com 300 clientes, hoje eu falei só falei com 100, meu, não fiz, eu baixei a performance, aí eu consegui 5 atendimentos, mas eu falei com menos pessoas, mas eu consegui mais atendimentos, mais agendamentos, porque isso aí é importante, às vezes tu fala com menos gente, mas tua taxa de conversão tá melhor, é que nem a taxa de conversão de vendas, de você atendeu 20, mas vendeu uma, então a tua taxa de conversão tá 20 para 1. Agora tem vezes que você atende 5 e vendeu uma. É uma alta performance já né, tem uma taxa de conversão maior já. Então tudo isso é um ganho de tempo, mas tudo isso é aprendizado. Então você tem que separar um tempo para você ter esse treinamento. Quantos imóveis preciso vender? Quantos atendimentos preciso fazer, né, para isso? Então, tudo isso são métricas, são números, né? Quantas ligações preciso realizar? Quantas horas por dia devo dedicar à prospecção? Não existe. E daí, assim, ó, eu vou falar, para terminar aqui, eu vou falar essas frases aqui para você anotar aí. Você tem que anotar essas frases aqui, ó, tá? Não existe falta de tempo. Não existe isso, tá? Existe falta de prioridade. O passado ensina, o futuro direciona. O presente executa, eu não controlo o relógio. Eu controlo minhas decisões. Então, todo dia é uma decisão. Se você decide se você vai trabalhar ou não vai trabalhar, você decide se você vai fazer tua agenda ou não vai fazer, você decide o que você vai ganhar ou o que não vai ganhar. Então, você decide a tua vida. Tudo é decisão, né? Se tu vai perder tempo, tu vai ganhar tempo, né? Eu controlo o meu foco. Você controla o que você vai focar. Eu controlo minhas ações. E são minhas ações que determinam meus resultados. Então, essa frase é fatal, tá? Fatal. Até vou repetir aqui. E são minhas ações que determinam meus resultados. Então, eu finalizo aqui, ó, né, com isso, né? E a gente tem que aprender a dizer não. Diga não para você mesmo. Para você mesmo, para desejos que você quer fazer. Então, tudo é emocional, tá? Isso tem todo um trabalho psicológico que você pode trabalhar nisso para você melhorar o teu emocional, porque o emocional ele faz a gente perder tempo com coisas que não vai agregar nada. E às vezes tu vai ver que tu perdeu tempo, que tu viu que tu só estava enrolando ali, procrastinando e fazendo coisas que vai se desgastar, vai te deixar sem energia e não vai mudar nada. E tu vai olhar pro coleguinha do lado, né, que às vezes teve muita gente que eu acho que passou por isso, tá? Tipo, de olhar o colega do lado, lá na faculdade, hoje ele é dono do Facebook. O cara, colega lá que foi lá e emprestou, né, a casa dele lá, e o cara é o Elon Musk, daí hoje. Então, a gente sabe de várias histórias disso. Então, o cara ganhou tempo, teve as decisões certas, fez os sacrifícios dele, enquanto você ficou parado, né? Então é isso que acontece. Então você tem que gerir teu tempo, você tem que melhorar teu tempo. Eu vou dar dicas aqui, né, de livros também que são muito bons para você desenvolver o teu tempo ali, para você melhorar essa gestão no tempo, que é número 1 é a Tríade do Tempo, com Christian Barbosa. Eu separei aqui que eu também quero, tá? Também quero ler esses livros que eu achei bem interessante. Alguns eu já conheço, já, né? Alguma coisa não li, mas já conheço. Essencialismo, o livro 2, Essencialismo. É um livro muito bom. Tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Fala, é uma frase em destaque aqui. 3, trabalho focado. Uma das melhores leituras sobre concentração. Olha que legal. Hábitos Atômicos. Isso aí, esse livro aqui é incrível também, tá? Talvez o melhor livro sobre construção de hábitos. Então, o tempo, você gerir esse tempo e fazer acontecer e ter essa consistência nas ações é um hábito, são hábitos, né? Então, hábitos atômicos que vai expandir isso aí. É como criar hábitos vencedores, como eliminar hábitos ruins. Então, tem hábitos que você deve eliminar, né? Como melhorar 1% ao dia. Isso é legal. A quinta dica do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Isso é muito legal, esse é um clássico. Proatividade, planejamento, priorização, liderança pessoal, então é bem legal. Sexto, A Única Coisa, de Keller Williams.
Esse é bem interessante também, tá? Qual é a única coisa que posso fazer agora para que todo o resto fique mais fácil ou desnecessário? Né? Então é bem legal, a única coisa. Então é como, né, se fosse o foco, né? Sétimo, o livro sétimo, produtividade para quem quer tempo. Ó, produtividade para quem quer ter tempo. Leitura prática e simples, planejamento semanal, organização de metas, gestão da energia. 8, livro 8, mais esperto que o diabo. Esse aqui muita gente já indica aí que é do Napoleão Hill, não é sobre gestão de tempo diretamente, mas é sobre disciplina. Então, a gestão de tempo ela é uma forma de você tem que ter uma disciplina para isso. E esse livro é muito bom para isso, tá? Procrastinação, sobre medo, sobre falta de direção. O livro 9, nona indicação, que é o poder do hábito. Como hábitos são criados, como hábitos são modificados, como equipes desenvolvem culturas de produtividade. Isso aqui é muito legal, esse livro. Poder do hábito. A 10ª indicação aqui, 12 regras para a vida. Ajuda na construção de responsabilidade pessoal. Olha que legal. Assume o controle da própria vida e organize-se antes de querer organizar o mundo. Então é muito legal, assim, a ordem de leitura que eu faria, né, que eu indico, seria começar pelo Hábitos Atômicos. Compre esse livro, Hábitos Atômicos. O segundo é a Tríade do Tempo. Em terceiro, essencialismo. E quarto, trabalho focado. 5, a única coisa. E no sexto, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então isso aí vai mudar muito a tua mentalidade, vai mudar o hábito, vai mudar o foco, produtividade, gestão do tempo, alta performance comercial. Você vai melhorar muito aí com esses 6 livros aí. Mas compre o primeiro, Hábitos Atômicos, foque nesse aí, lê até o fim e começa a praticar isso que a gente vem ensinando aqui. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui nesse vídeo aqui, você vai comentar ali, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aqui, isso aqui funcionou para mim e tá dando resultado. Eu tenho certeza, se você colocar em prática e reassistir esse vídeo aqui, você vai ter um resultado incrível, tá? Incrível, tá? Então, obrigado aí por vocês, tá? Por estar nesse vídeo. Esse vídeo ficou um pouco mais comprido, porque é um assunto muito bom, um assunto bem complexo, tem muita coisa aqui ainda que, né, se você lembrar de algo aí que você lembrou dentro do vídeo aí, comenta, anota aí, porque isso daqui vai ajudar muita gente, ajuda outras pessoas, e aqui é uma comunidade, né, que todos podem comentar, podem compartilhar, até vai ter muitos outros podcasts também que a gente vai fazer para trazer pessoas para a gente falar sobre vários assuntos. Então esse canal ajude aí, comenta, curte, né, repassa, envia para algum amigo que você acha que é importante, né, esse vídeo, para a gente poder crescer esse canal aí de aprendizado, beleza? Valeu, um abraço para vocês, boa noite aí, eu tô fazendo à noite, né, falando boa noite, mas de repente você vai ver de dia aí, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço para vocês, Deus abençoe.